Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Amém, irmãos, graça e a paz, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos conduza por entre essa palavra que o Senhor tem reservado para os nossos corações. E é muito importante sobre o que nós vamos tratar. E todo ano isso é muito importante, mas principalmente agora que a gente está numa campanha a nível nacional falando sobre o Setembro Amarelo, né, que é de prevenção ao suicídio. E para nós, esse é um tema bastante sensível, bastante tido como tabu, porque causa muita dor, causa muita inquietação, mas nós não podemos nos furtar a enfrentar esse tema, enfrentar essa dificuldade, porque tudo começa nesse passo de se isolar, nesse passo de se manter sozinho, nesse passo de se manter quieto. E nós não somos tão frágeis em nenhum outro momento no momento em que nós nos isolamos. Então, nos isolar, esse comportamento de se isolar, ela vem vestida de algo positivo, mas na verdade só nos enfraquece. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora, e peço que você abra o seu coração, agradeço a sua atenção já desde agora, e vamos falar sobre um episódio bastante específico, que flerta bastante com esse tema, que é uma passagem de Elias. A Bíblia fala em 1 Reis 19, narra a trajetória do profeta Elias. Elias foi um dos profetas mais contundentes de toda a história de Israel. É impossível falar da história de Israel sem passar por Elias. Elias foi um dos grandes profetas, né? Um dos grandes operadores de milagres, os milagres mais fervorosos, os milagres absurdos, assim. O que Deus fez através da vida de Elias era algo espantoso e ainda é nos nossos dias. Mas dentre toda essa espantosidade, dentre toda essa dimensão incrível dentro da vida de Elias, desde o seu aparecimento para Acabe, vindo da cidadezinha onde ele morava, desde lá, Elias então ele entra na Bíblia do nada, já falando para Acabe, olha, não vai chover, e ninguém sabia quem era Elias. E Elias, ele sai do nada, ele pega bastante renome e importância, e ele é ascendido ao céu. Mas entre esses dois momentos incríveis da vida de Elias, um específico retrata a humanidade de Elias. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Israel estava desviada de Deus, estava com práticas desviadas do que Deus havia predito para Israel. E Elias então recebe uma palavra do Senhor, chega para Acabe, o rei, e fala, olha, não vai chover. Aquilo gera toda uma questão em Israel. E Elias então, ele tem que fugir, toda uma situação. Elias passa um tempo se escondendo, sendo alimentado por um corvo. Elias então, ele tem que passar por toda uma situação, até que chega um dia que Deus fala para Elias, olha, Elias, volte e fale com Acabe, porque eu vou colocar fim na idolatria de Israel. Eu vou colocar fim nos profetas de Baal. E Acabe então Elias então volta para Acabe e fala, olha, reúna os profetas aí, porque hoje vocês vão ver que há Deus em Israel. E a Bíblia fala então que Acabe se reúne, monta um altar, e naquele altar, assim, os profetas de Baal, eles começam então a orar e começam a buscar Baal, e nenhuma resposta de Baal. E Elias então começa, e chega um certo período do dia, que Elias fala, olha, pode encharcar a lenha aí, porque eu vou orar, e se há Deus em Israel, Deus vai responder com fogo. E aconteceu exatamente isso. Elias então ora, Elias então clama aos céus, e os céus respondem com fogo e consome toda a oferta sobre aquele altar, toda a madeira sobre aquele altar. Mas uma coisa incrível depois disso é que no ápice do ministério de Elias, na coisa mais incrível que acontecia, a esposa de Acabe faz uma ameaça a Elias, e Elias então entra numa tristeza profunda, e Elias então foge. Perceba então que Elias tem uma queda de ritmo muito abrupta do profeta a qual Deus respondeu há poucas horas antes para um fugitivo no deserto. Elias então foge entre Israel e o local onde ele ia se esconder. Elias então deita, Elias então pede para morrer. Elias amaldiçoa o próprio dia, porque a tristeza que nos acomete, irmãos, entra nesse princípio. Elias foi acometido por uma tristeza porque Elias era simplesmente um homem, e tão comum como eu e você que estamos aqui. Elias era um homem usado por Deus, um homem com intimidade com Deus, mas Elias não podia fugir da sua humanidade. E aqui começa então a cair um mito absurdo sobre depressão, que depressão é falta de Deus. Como eu posso dizer que depressão é falta de Deus se o grande profeta Elias, no auge da sua dor, da sua agonia, pediu a própria morte? Mas a Bíblia fala, irmãos, que Elias caído, deitado embaixo de uma árvore, no meio do deserto,
Elias é visitado por um anjo. E o anjo acorda Elias e fala: "Ô, Elias, levanta, come e anda, porque aqui ainda não é o seu lugar." Elias então se alimenta daquilo que Deus havia dado para ele. Elias se esconde então numa caverna. E naquela caverna Elias continua amaldiçoando o próprio dia. Aqui a gente começa a entender esses mecanismos depressivos. Depressão é uma escada que se desce, irmãos. Depressão é uma escada. A gente começa então com alguns ciclos de se isolar, porque Elias abandona Israel, mesmo diante do que Deus havia feito, porque Elias era um homem. Elias era um homem. Meu compromisso com Deus não tira a condição que eu tenho de ser apenas um homem, não tira a condição que você tem de ser apenas uma pessoa, apenas um homem, apenas uma mulher. Nós temos a nossa humanidade de forma irrefutável em nós. Nós somos isso, nós somos assim. Mas Deus conduz Elias da experiência de atender o chamado, de atender a oração de Elias a ponto de consumir todo aquele altar. Elias é acompanhado por Deus por todo o deserto, porque uma das outras características que nós temos da depressão é esse isolamento. E quanto mais a gente se isola, mais a gente quer se isolar, mais eu deixo de experimentar as coisas. Perceba que Elias em Israel havia tido um contato extremo com Deus, mas no deserto ele estava sozinho. Porque toda vez que eu me sinto triste, lembra que a depressão é uma escada que se desce, o primeiro degrau que eu desço é o degrau do isolamento. E quanto mais eu desço, mais eu deixo de me expor a coisas prazerosas. Elias então deixa o povo de Israel e foge para a solidão do deserto. Talvez você esteja deixando a convivência com a sua família e fugindo para o deserto do seu quarto, fugindo para o deserto da sua própria emoção, fugindo para o deserto do seu trabalho, fugindo para o deserto do álcool, fugindo para o deserto das drogas. Eu não sei para qual deserto você tem fugido, mas Elias foge também. E ele foge porque ele era humano. E Elias ali, ele passa por uma experiência com Deus incrível, irmãos, incrível. Porque na caverna, Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias então diz a Deus, Elias rasga o coração para Deus e fala: Senhor, eu tenho sido zeloso com a tua palavra, Israel abandonou a sua palavra, o seu povo te abandonou. E Deus então fala para Elias: Elias, vem para fora, Elias, vem para fora. Aqui a gente começa a entender esse mecanismo de como vencer essa depressão. Eu preciso sair. E Elias então sai daquela caverna. E quando Elias sai daquela caverna, ele experimenta Deus. A solidão não me deixa experimentar nada, irmãos. A solidão não te deixa experimentar nada. Na solidão da caverna do teu quarto, na solidão da caverna da tua própria vida, a solidão da caverna do seu próprio trauma, da sua própria dor, não te deixa experimentar nada. Mas existe um Deus que grita da porta da caverna nos chamando para fora, para nos experimentar e nos fazer experimentar a vida. Elias então sai daquela caverna. Elias então é impactado pela ação de Deus, porque um grande vento, uma chuva de fogo, uma tempestade, tudo isso acontece e de repente a voz branda e suave de Deus fala com Elias. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você esteja nesse exato momento amaldiçoando o dia em que você nasceu. Talvez você esteja nesse exato momento não tendo mais sentido de vida. Talvez você esteja nesse momento no fundo da caverna da sua própria dor. Mas existe um Deus que te chama para fora. Mas Deus não fala para Elias o que aconteceria lá fora da caverna. Porque Elias precisava ver. Talvez você me ouvindo aqui falar não te faça muito sentido. Você fala: tá, pastor, e se eu for para a igreja, se eu aceitar Jesus, se eu buscar terapia, o que isso vai me ajudar? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Porque só vai fazer sentido para você quando você ouvir a palavra, quando você entender, quando você se abrir para experimentar o que Deus tem para você fora da caverna onde você está se escondendo. Elias sai daquela caverna, se encontra com Deus, Elias reativa o seu chamado, Elias desce da caverna, Elias unge Eliseu para o lugar dele, e a coisa mais incrível acontece. Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo. Eu não sei, irmãos, o que Deus tem para você. O que eu sei é que fora da caverna da depressão existe vida. Essa doença não é você. Essa dor não é sua. Essa dor não é você. E existe um Deus que pode te curar dessa dor. Mas esse Deus está fora da caverna. E sabe por que ele não entra na caverna com você? Porque você precisa ouvir a palavra dele, porque ele é lâmpada. Siga a luz do Espírito Santo no seu coração. Siga a luz do Espírito Santo na sua vida. Tem um Deus que te chama para fora da caverna. E esse Deus quer te curar, quer te libertar, quer te dar vida. A vida que você procura, a vida que você já não sente mais sabor, está logo ali fora da caverna onde você tem se escondido. Eu não sei como isso vai acontecer com você, mas eu sei de uma situação. Quando você sair, tudo vai fazer sentido. Apenas confie no Deus que te chama para sair da caverna. Foi assim que Elias sai da pior crise emocional que ele passou. E Elias então é ascendido ao céu,
porque existe um Deus que nos chama para fora da caverna. Setembro Amarelo, nós estamos falando disso. Essa dor que você foge dela, você não precisa mais fugir. Tem ajuda para ela. Essa dor que você sente, ela não precisa ser seu fim. Tem ajuda para ela. Eu não sei o tamanho do que você sente, mas eu sei que tem um Deus maior do que isso. E que você abrir o seu coração e sair da caverna, existe cura para você. Existe libertação para você. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que Deus quebrante o seu coração, que Deus te cure, que Deus te transforme e que Deus te faça sair da caverna, porque é lá o seu lugar, é lá fora da caverna. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.